Isolado e imunizado com as duas doses da vacina. Ainda assim, o ator Tarcísio Meira contraiu o novo coronavírus e acabou morrendo por complicações da Covid-19. Nós já sabíamos que casos assim poderiam acontecer, mas por que exatamente? É o que vamos saber da infectologista Raquel Stuck, que é professora da Unicamp. Com a morte do nosso Tarcísio Meira, no último dia 12 de agosto, muitas dúvidas a respeito da vacinação contra a Covid surgiram. Uma delas é: o Tarcísio Meira estava imunizado com as duas doses da vacina e estava isolado. Como ele pode ter pego o coronavírus? E por que a situação dele se complicou até a morte? Em relação a esta pergunta, a resposta acho que vem diretamente até de um comentário que um membro da família do Tarcísio Meira fez assim que ele foi internado. E o comentário que a família fez foi: houve um descuido. Esta é a resposta porque ele se contaminou. Então, mesmo isolado há 18 meses, né, ele e Glória Menezes vieram a adoecer. Nós não podemos nos descuidar. O vírus espera o nosso descuido para provocar a doença. E o que é um descuido? Um descuido é imaginar que nós não temos, né, que todos estão livres da Covid, principalmente os vacinados. O descuido é imaginar que quem não tem sintoma não pode ter Covid. O descuido é imaginar que um exame de RT-PCR garanta que a pessoa não tem Covid. E por isso abre mão das medidas de barreira, do uso de máscara, da higienização das mãos e do distanciamento de 1,5 metro. Nós não podemos nos descuidar, ainda mais agora, né, com a variante Delta entre nós. Nós sabemos que essa variante se transmite bem, inclusive ao ar livre. Nós precisamos manter as medidas de barreira, mesmo entre um grupo de pessoas vacinadas. Qualquer deslize, qualquer descuido, o vírus se aproveita e pode vir a causar a doença. A outra pergunta que tem surgido é: a eficácia das vacinas diminui em pessoas mais vulneráveis? A resposta é sim. 2 pontos para essa resposta. O primeiro é que nós sabemos que os idosos, de uma maneira geral, têm uma resposta ruim para toda e qualquer vacina. Mas nós vimos no decorrer da pandemia, desde que iniciou a vacinação aqui no Brasil, que as vacinas foram muito efetivas no grupo de idosos. Nós tivemos uma diminuição expressiva do número de casos, uma diminuição expressiva das internações e da mortalidade no grupo, inclusive, de idosos que foi vacinado. Então, a vacina, ela foi efetiva, sim, neste grupo de idosos e nos profissionais de saúde, que foram os primeiros a serem vacinados. Mas hoje, né, depois de 8 meses de vacinação no mundo inteiro, nós já sabemos que a eficácia das vacinas diminui ao longo do tempo e diminui mais ainda em pessoas mais vulneráveis. Então, os idosos, particularmente os idosos acima de 60, 70 anos. Os transplantados de órgãos são pessoas que têm uma eficácia menor e que ao longo dos meses esta proteção da vacina diminui. Por isso, né, com os idosos nós temos que tomar mais cuidado ainda. Nós não podemos dar chance para o descuido. Mesmo vacinados, os idosos ainda correm maior risco de morrer pela doença? Esta é uma outra pergunta. Nós voltamos aos esclarecimentos logo do começo da vacinação. Não existe vacina que seja 100% de proteção. Todas as vacinas, né, elas diminuem o risco de termos as formas graves das doenças, diminuem o risco de morrermos, mas elas não são 100%. E nós juntamos a este fato de que não existe vacina 100% de proteção ao fato de que os nossos idosos aqui no Brasil já estão vacinados há mais de 6 meses, e este tempo de 6 meses, sabemos hoje que diminui sim a proteção induzida pela vacina. Por isso, os idosos precisam ter mais cuidados, aqueles que estão em contato com os idosos precisam ter os cuidados redobrados, principalmente em relação às medidas de barreira, como o uso de máscaras também.
né? E uma última pergunta que surge é como está o debate em torno de uma dose a mais, né, da vacina. Vários países do mundo todo, né, já estão fazendo uma dose adicional da vacina e de qualquer fabricante. Então é importante ficar claro que a proteção ela diminui com o tempo para toda e qualquer vacina, independente do fabricante, e que para a variante Delta, especialmente, que é a variante que vai dominar agora nas próximas semanas aqui no Brasil, nós precisamos ter uma proteção ainda maior, mesmo que a proteção já não tivesse, né, diminuindo. Então, sim, uma dose adicional ela é necessária, possivelmente não para todos, mas pelo menos para um grupo especial, onde se inclui os idosos, onde se inclui os profissionais da saúde, onde se inclui os transplantados de órgãos sólidos, por exemplo, e talvez algumas outras categorias de pessoas imunossuprimidas que já foram vacinadas há mais tempo, que já estão perdendo a sua proteção. Quando faremos isso no Brasil? Temos visto iniciativas, né, de municípios ou de estados já direcionando para esta dose adicional, e acredito que logo, logo será uma medida implementada em todo o Brasil.